disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. A escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em seus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Aleluia! Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Mais uma live aqui na Tribo dos 12. Hoje a gente tem a presença do nosso querido Pastor Paulo, né? Paz. Sua esposa, Também maravilhosa. Também temos o nosso irmão Jefferson, né? O Carlos Henrique. A gente está ali com o nosso cinegrafista, que diz, né? O Guilherme. E hoje a gente vai estar um momentinho, o pastor vai partilhar uma palavra, vai contar um pouco da sua história, a história da tribo, como que vem a caminhada dele durante esses 6 anos. Né, pastor? Amém, graças a Deus, graças a Deus. É um prazer realmente estar aqui, né? Faz dias que o Henrique tá me convidando, eu tô fugindo da frente das câmeras. Tava me consagrando um pouquinho, foi uns 2 meses aí de muita perturbação pessoal, né? E a gente tem tentado buscar no Senhor um tempo sozinho, né? Um tempo com a esposa, tenho tentado ser um esposo e um pastor melhor. A gente está 6 anos aqui na tribo, buscando e aprendendo. Eu sempre falo para as pessoas que pastor fica doente, pastor tem frustrações, pastor erra, pastor peca muito, erra muito. E existem alguns tempos assim que é necessário a gente se recolher na nossa insignificância. E graças a Deus, Deus deu uma equipe fantástica, né? Que pôde aí dar um suporte esses 2 meses, onde eu estava frágil, onde eu estava com a cabeça voando para um monte de lugar, pensando na documentação da casa, preocupado com uma série de questões que eu não estava conseguindo resolver, nem aqui e nem aqui. Mas graças a Deus, Deus formou caras guerreiros que nem o Jefferson aí, que tem dado um suporte em amor, em carinho, em respeito. Você, o Gui que está fechando e tantos outros meninos. E a gente pôde ter um final de semana abençoado, né, amor? Com um casal de amigos nossos que passou lá em casa. E foi assim, um up. Jonathan, beijão, muito obrigado. Aline, né, o Miguelzinho, muito obrigado pelo final de semana. Quem não pôde ir lá em casa, fica o convite para a próxima. Mas assim, foi um tempo, a Natália e o Leonel foram no domingo lá com a gente também. Obrigado mesmo, porque foi um tempo revigorante para nossas vidas e que pode me deixar de novo no fio da meada para começar aí um final de ano resplandecente na glória de Deus, vamos colocar assim, para que a gente entre também um ano que vem aí cheio de graça e cheio de força. Acho que é isso. Vamos louvar mais uma, Jefferson? Amém? É.
ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Onde está sentado? Só o casal agora. Estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
Fala mesmo. Bem, eu queria cantar mais uma capela com minha esposa. Já? Deixa eu ver aqui se eu acho ali, não me Eu perder. achei aqui. Achou? Achei. Qual que é? Porque é baseado no texto aqui que a gente vai ler. Conversar sobre um pouquinho. Como é que é o nome mesmo? Deixa eu achar no meu. Deixa eu ver. É uma música do Leandro Borges, cara, que fala Deixa eu adorá-lo. Aleluia. Leandro Borges, Deixa eu adorá-lo. É uma música que fala muito comigo, irmãos, porque quando eu... Leandro Borges, Deixa eu adorá-lo. Sou ruim aqui no teclado, que mas tá só nervoso, amor. Isso, amor, dá assistência aí. Assim, vamos louvar e aí a gente já conversa. Amém? Amém. Sabe o que eu puxo? Ela tá rindo porque a gente canta muito em casa sozinho. A gente já marcou as partes, a gente cantar na vida dos outros, a gente nunca canta. Então, Essa é a hora. essa é a hora. Deusinho, já ainda foi usado ali, né, Jefferson? Amém. Eu não recebi convite para estar naquela casa. Também sei que a minha presença ali era indesejada, mas eu descobri que Jesus lá estaria. E esta oportunidade eu jamais perderia. Estava tão sem graça aquela reunião, muita gente importante, mas faltava adoração. Se Jesus está presente, não adianta ter banquete, tem que ter adoração. Até o dono da casa nem cumprimentou o mestre. Eu só queria uma chance para falar do meu amor. Quebrei meu vaso de alabastro e com perfume eu comecei a lavar os pés do meu Senhor. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Enquanto eu adorava, começaram a criticar, questionavam com desprezo o que eu estava a fazer. É que fariseu não sabe que quem muito é perdoado, muito tem para oferecer. Sim, eu sei que não mereço estar aqui na casa, também sei que não sou nobre para estar perto do Senhor. Porém, mesmo imperfeito, Ele entende o meu jeito e se alegra com o meu louvor. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Amém. É um louvor que mexe muito comigo, porque às vezes a gente, quantas vezes, né? Eu me dispus a fazer alguma coisa, ou eu realmente entendi tudo aquilo que Deus tinha para nossas vidas. E eu vejo esse texto de uma forma que a pessoa se entrega na presença do Senhor mesmo, sem culpa, entendendo que é pecador, entendendo que é miserável, entendendo que realmente depende da graça de Deus, e isso me conforta, não para o meu pecado, porque me constrange,
Não com o meu pecado, porque é uma grande diferença entre a gente assumir o pecador, assumir o erro para continuar errando, e assumir o pecador para dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, me lava todos os dias, Senhor, eu necessito realmente do teu cuidado, eu necessito realmente do teu perdão. E quando a gente reconhece isso, há uma facilidade muito maior para a gente se derramar na presença do Senhor mesmo, independente de quem esteja olhando, independente de muitas vezes a gente olhar para nossa volta mesmo e ficar envergonhado, porque às vezes a gente fica com vergonha de adorar a Deus. Às vezes a gente quer manter uma posição, e eu falo para as pessoas que a coisa mais difícil que tem é você manter uma mentira. Então quando eu passei por algumas igrejas, e não no sistema de criticar, para ensinar, e sempre foi me ensinado um pastor que não fica doente, um pastor que não erra, um pastor que não peca, um pastor que não falha, e às vezes a gente quer segurar essa pose de ser o fortão, né? E às vezes a gente acaba entrando em depressão, como a gente vê tantos pastores por aí, sustentando em cima do púlpito uma dor, porque sabe que lá dentro está frustrado. Então temos visto o pastor abandonar o ministério, temos visto o pastor cair em adultério, temos visto o pastor se frustrar e abandonar os ministérios, porque ele não pode dizer que ele está mal. Ele não pode dizer que ele é frágil, ele não pode dizer que ele tem erro, porque a sociedade ela vai criticar. A sociedade quer se espelhar no pastor, aonde deveria se espelhar em Jesus Cristo. Eu sei da responsabilidade que nós temos de ser testemunho vivo que agrada ao Senhor. Eu sei da responsabilidade que temos como pastores, como pessoas que foram colocadas debaixo do nosso cuidado, mas é importante saber essa linha que divide entre o pastor de ovelhas e entre a ovelha do pastor, né? Porque todos nós estamos sujeitos realmente ao erro e à falha. E uma das coisas engraçadas que eu vi em Davi é que só as pessoas extremamente pecadoras, né, alcançaram coisas grandes, né? Coisas grandes. As pessoas que mais se colocaram na posição de dificuldade, de luta, por isso que eles se louvam, falam, deixa eu adorá-lo, né? Eu rasguei as vestes ali e às vezes o fariseu, que é a gente, né? A gente fala, poxa vida, quem que é esse cara para estar aí? Quem que é essa mulher para estar aí? Esse pecador, esse falho? Quem que é esse pastor preto de brinco aí? Né? E assim, mas a gente foi muito perdoado. A gente foi muito amado. Então a gente tem muito para oferecer. Então é a graça do Senhor que nos alcança. Eu digo muitas vezes que a sociedade ela ainda não conseguiu amar comunidades terapêuticas, sabe por quê? Porque sabe quando posso usar você como exemplo, Henrique? Claro. Eu fico olhando pro Henrique assim, às vezes, né? Eu não cheguei a morar na rua, passei perto disso, mas o Henrique, né, morou 3 anos na rua. E quando o Henrique veio pra cá e decidiu viver a Cristo, no estalar de dedo de 7 meses, Henrique, você hoje é responsável por um dos maiores meios de comunicação que a Araucária tem, que é o Informe da Tribo. Para muitas pessoas isso talvez não seja nada, mas para você é tudo. No período de tratamento, então algumas pessoas vivem a vida inteira buscando ser chefe, ser gerente, vivem uma vida dentro de uma empresa, às vezes brigando, traindo, mentindo e manipulando para alcançar um nível. Mas nós, como nos entregamos à presença de Deus, Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Né? Então, eu era um nó aqui na vida. Onde eu vendia as coisas da minha mãe, onde eu fumava, onde... né? E hoje eu sou considerado pastor de Araucária. Então, às vezes, algumas pessoas elas ficam extremamente... Estava até brincando com o pastor Luciano essa semana. O pastor Luciano fechou 9 meses. Quase um ano. A gente falou, pastor, quero meu celular e meu tênis. Porque cada cara que fecha, geralmente, né, ganha um celular, ganha um tênis, ganha alguma coisa assim, no sentido da necessidade de alcançar o mundo lá fora. Porque o celular hoje virou uma necessidade pra gente, né? Não se faz quase nada sem o celular. Tanto que hoje você quase nem usa o computador, usa mais o celular para fazer os trabalhos, né? Que graças a Deus é muito gratificante. Quero até te agradecer publicamente hoje, né? Pela qualidade do trabalho que você tem feito informativo, pelas lives, por esse trabalho fantástico aqui. Porque também tem muitas pessoas que talvez não valorizam esse tempo, mas eu sei o sonho que foi construir isso e que hoje eu tenho o prazer de um cara que era morador de rua e hoje é um dos coordenadores, como eu acabei de dizer, num dos maiores meios de comunicação de Araucária, onde trabalha com projetos sociais, porque hoje não é só a tribo, né? Hoje tem mais outras 4 instituições que a gente tem essa liga, que a gente tem esse vínculo, quantas pessoas você trouxe aqui. Então, a sociedade, às vezes, que não consegue se libertar dessa posição de que não erra,
de que não falha, de que não precisa de Deus, porque eu conheço algumas pessoas que falam, mas para que eu preciso de Deus? Eu não fumo, eu não bebo, nunca roubei, nunca fui um nóia que nesse povo, né, vamos dizer assim. Só que essa dor de eles nunca ter errado tanto que nem a gente, e de manter essa posição de que não é pecador, de que não é tão falha quanto a gente, impossibilita às vezes eles verem a graça e o favor imerecido de Deus. Então eu não quero que ninguém entre na dificuldade, nem passe pela dificuldade que nós passamos, né? Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. E se Deus, na nossa vida, conseguiu tirar a gente lá do fundo do poço, da lama, né? E conseguiu colocar a gente onde a gente está hoje. E se a gente hoje consegue estar no meio de pessoas e quebrar realmente o que é de valor na nossa vida, né? Porque alguma coisa teve que abandonar para entender esse chamado que Deus tinha, e assim por fé, né? Quantas coisas teve que abrir mão, quantas coisas você teve que abrir mão, quantas eu tive que abrir mão. E a sociedade às vezes não vê isso interno. E a sociedade precisa entender que se ela se desarmar, entender que é necessário Deus, que é necessário confessar os seus pecados e rasgar as vestes mesmo, Deus pode levá-las em locais que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Então, o fariseu que a Bíblia está falando assim, às vezes somos nós, que a gente não consegue ver que a gente precisa realmente se desarmar e falar, não, eu erro, eu falho, sou carente do amor de Deus. Então, eu tenho um vídeo que eu fiz que chama-se O Crack Me Salvou. Isso foi o título de um livro que Deus me deu quando eu estava lá no Ágape. Justamente por causa disso, porque no meu caso, se não fosse o crack, com a vida que eu tinha, dinheiro, mulher e bagunça, não que eu fosse rico, mas da geração que eu fui criado, da forma que eu fui criado, para onde eu cheguei com status de conhecimento de trabalho, para mim ali estava tranquilo, né? Eu nunca almejei coisas tão, né? Mas aquele básico de vida. Então, se eu não tivesse caído no crack, para mim até o fundo do poço, eu não tinha voltado para Jesus Cristo. Então, eu não queria que as pessoas passassem por aquilo que a gente passou, para reconhecer que Jesus é o único, eterno e soberano, mas que realmente pudesse entregar às vezes na mão de Jesus Cristo, rasgar as vestes mesmo, chorar na presença do Senhor, as pequenas coisas muitas vezes que a gente acha que não precisa ser falado, ser conversado, é importante para a presença de Cristo falar, Senhor, eu dependo de Ti. Queria só ler um pedacinho do texto que fala assim, ó, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isso, os fariseus que convidava, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia que em qual a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se a Jesus, ao fariseu, e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu Simão, suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, diz a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta mulher pegou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então disse-lhe
perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé salvou, vai-te em paz. Então a graça de Deus, irmãos, ela me consome, porque durante muito tempo eu não me achava pastor desse projeto, não me sentia pastor desse projeto, e muitas pessoas começaram a falar: pastor, eu preciso assumir esse ministério como pastorio, porque quando eu decidi abrir a tribo dos 12 a 6 anos atrás, foi uma luta. Assim, não quero contar toda a história, porque eu sempre repito ela, e gosto de falar de todos os testemunhos que aconteceram aqui, porque realmente foi um testemunho de missões, foi um testemunho muito gostoso para a minha vida, e eu sei que algumas pessoas a gente pode tirar das drogas com esse testemunho, não por mim, mas por o que Cristo fez. Mas eu só queria ser uma pessoa que fizesse por outras pessoas aquilo que tinha sido feito por mim. Então eu me achava pequeno, talvez, como essa mulher, mas assim, e eu descobri que foi muito grande o que Deus fez na minha vida, como Davi. Meu Deus, muito longe de me comparar com o Davi. Mas Davi estava lá no cantinho e de repente foi buscado, daqui a pouco ele brigou com um grande Golias, daqui a pouco ele se tornou rei, e mesmo ele sendo rei, ele pecou e errou muito, mas mesmo assim era segundo o coração de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que, independente, irmãos, se você errou como pastor, se você errou como servo, se errou como filho, se errou como esposo, mas assim, o nosso coração tem que estar disposto a liberar perdão e pedir perdão. O nosso coração tem que estar disposto a chegar nos pés de Jesus. Então nós não precisamos ter uma pose de super-heróis, nós não precisamos ter uma pose de pastores, nós não precisamos ter uma pose de levita ou de qualquer outra coisa. Nós precisamos ter uma pose de um coração contrito e quebrantado pelo Senhor. Nós precisamos dar suporte uns aos outros em alegria. Porque muitas vezes essa pose de pessoas que não erram, que não falham, que não pecam, quando a Bíblia diz que se você olhar e cobiçar, você já pecou na sua mente. Então me perdoa, amor, porque algumas vezes eu pequei contra você. Muitas vezes eu pequei com algumas pessoas. Eu quero dizer para os pastores, muitas vezes que estão assistindo a live, reconheça diante de Deus, não tenha medo de um dia falar: eu não estou bem, coloque um presbítero para pregar, chame um pastor da outra igreja, se aconselhe com outros pastores, não tenha medo de dizer eu errei, não tenha medo de dizer eu falho, não tenha medo de dizer eu sou pecador, não tenha medo de dizer isso de verdade. E não na condição de muitas das vezes que nem a gente vê algumas pessoas: eu sou pecador, mas assim, dentro não reconhece isso. Então, e ser pecador não é só o cara que se prostituiu, não é só o cara que roubou, não é só o cara que matou, mas algumas pessoas que estão dentro da igreja não conseguem dizer isso. Se colocam numa posição realmente de super-heróis e precisam a hora que entender que precisa se desmanchar na presença do Senhor e rasgar as vestes, mesmo não tendo feito coisas tão graves, mas precisa ter esse reconhecimento, e acho que se jogar aos pés de Jesus, e eu acho que isso liberta. Eu acho que você reconhecer a nossa pequenez longe de Jesus Cristo nos liberta para que a gente possa se aproximar de Deus, que Deus cada vez mais possa nos usar em coisas muito maiores. Porque à medida que nós nos fechamos, nos achamos muitas vezes super-heróis, não nos quebrantamos na presença do Senhor, não tem como Deus perdoar quem não pede perdão. Então aquela pessoa que às vezes não reconhece que mesmo sem perceber comete muitos erros e muitas falhas, ou que muitas vezes julga pessoas como nós, que foram usuários, no ponto de falar, né? Fui pregar uma vez numa igreja, eu vi que teve uns caras que fez assim, ó. E aí, mas sabe aquele pessoal, um cara bem engomado, bem bonito de igreja, assim, 30 anos de banco? Falei: pô, mas eu tô 30 anos aqui na igreja, né? Caminho com o pastor, dou estudo bíblico, dou isso, dou aquilo, mas nunca fui chamado no púlpito. De repente chega esse carinha aí, tudo errado, e brinco, e sobe lá no púlpito, no local de honra. Gente, quero dizer pra você, se você pregar para uma pessoa no fundo da tua casa, muitas vezes é mais honroso do que você entrar numa igreja grande e pregar no púlpito. Por isso que essa mulher está falando aqui, ó. Ela entrou na casa: eu não recebi convite para estar naquela casa. Também sei que a minha presença ali era indesejada. Eu fui em algumas igrejas e minha presença era indesejada nas igrejas. Algumas igrejas eu fui ministrar e era indesejada. As pessoas falavam: por que esse cara aí? Quem que é? Porque, né? Sempre de moletom, tudo mal arrumado. E às vezes aquelas pessoas realmente que tinham padrão para ser pastores da igreja.